Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Quando eu era estudante secundarista, eu participei, em 1991, salvo engano, de grandes manifestações estudantis que conseguiram arrancar dessa casa a aprovação do passe livre nos ônibus para os estudantes de primeiro e segundo grau das escolas públicas do Rio de Janeiro. Eu era estudante secundarista do Colégio Pedro II e eu usei o termo arrancar, porque foi mais ou menos isso mesmo o que aconteceu. Essa Câmara resistiu como pôde, adiou a votação do passe livre dos estudantes por várias sessões. Se eu não me engano, foram 5 sessões seguidas, interrompidas, para que não se votasse o passe livre dos estudantes. Mas eram grandes manifestações, eram dezenas de milhares de estudantes secundaristas tomando as ruas do Rio de Janeiro e exigindo o direito ao transporte gratuito como forma de ter acesso à educação, de poder chegar todos os dias às suas escolas. E o projeto não foi aprovado por essa casa da maneira que ele foi proposto. A proposta, na época, foi do vereador Guilherme Rezer, na época do PT, e ele propôs o passe livre para estudantes de primeiro, segundo, terceiro grau das escolas públicas e privadas, ou seja, para todos os estudantes da cidade do Rio de Janeiro. Com muita luta, com muita mobilização, os estudantes conseguiram impor uma derrota aos empresários de ônibus. 1991, faz 10 anos que aconteceu a última derrota dos empresários de ônibus nessa casa. De lá para cá, inclusive, conseguiram restringir o passe livre, conseguiram fazer com que não bastasse os estudantes estarem uniformizados, eles precisavam portar uma carteirinha, depois instalar o sistema de bilhetagem eletrônica, limitando o número de viagens dos estudantes, conseguiram fazer com que o poder público arque com o preço dessas passagens. 26 anos sem que a FETranspor sofresse nenhuma derrota. E nesse período, a gente viu como que os empresários de ônibus conseguiram resistir e mesmo sendo provavelmente uma das piores maneiras de se garantir a mobilidade urbana, os ônibus continuam sendo o meio de transporte mais importante da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, no ano de 2011, mais da metade das viagens motorizadas feitas por residentes do Rio de Janeiro eram por meio de ônibus. Quer dizer, os empresários de ônibus conseguiram, até hoje, inviabilizar qualquer alternativa que garantisse maior mobilidade, que garantisse menos poluição, que garantisse maior qualidade de vida para o nosso povo. Conseguiram impor a dupla função de motorista e trocador, provocando a morte de cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro, vitimados por acidentes provocados por motoristas que dirigiam e davam o troco ao mesmo tempo. Conseguiram resistir até hoje na climatização das linhas de ônibus. E agora, nós vimos o escândalo no âmbito da Lava Jato, que levou à cadeia, no dia de ontem, os mais importantes empresários de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. As investigações indicam propinas pagas ao governador Sérgio Cabral e a outros burocratas para garantir uma série de benefícios aos empresários de ônibus no âmbito estadual.
como, por exemplo, aumento da passagem acima da inflação. Quanto será que a população pobre do Rio de Janeiro pagou indevidamente durante todos esses anos e que foi a corrupção que determinou o valor das passagens no Rio de Janeiro? Quem vai ressarcir essa população por todo esse prejuízo? Agora, o povo do Rio de Janeiro está desde ontem nas redes sociais, nas ruas, me abordaram, inclusive, quando eu estava chegando na Câmara Municipal, querendo saber o seguinte: mas e aí, essa relação promíscua dos empresários de ônibus com o poder público, ele só acontece no âmbito estadual e no âmbito municipal? Os mesmos empresários de ônibus e o mesmo partido, o PMDB, estão envolvidos nesse escândalo na esfera estadual. E na esfera municipal, os mesmos empresários, o mesmo partido, tiveram comportamento diferente? Ou será que todo esse poder que os empresários de ônibus exercem sobre a Câmara Municipal, sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro, não estão apoiados no mesmo alicerce que garantiu os benefícios para os empresários de ônibus na esfera estadual? Na passagem municipal, os empresários de ônibus também receberam reajuste muito superior à inflação. Em 1994, a passagem de ônibus custava 35 centavos. A inflação acumulada até janeiro desse ano foi de 437%. Se esse índice tivesse sido aplicado para reajustar a passagem de ônibus de 1994 para cá, de acordo com a inflação, o valor da passagem estaria em R$ 1,88. Metade do valor, menos da metade do valor praticado pelas empresas de ônibus hoje na cidade do Rio de Janeiro. E é importante a gente lembrar, a gente prestar atenção na maneira como operam as empresas de ônibus. Os passageiros compram bilhetes eletrônicos e pagam as empresas de ônibus, ou compram a passagem na hora que embarcam nos ônibus. Isso daí dá um dinheiro absurdo que ninguém é capaz de controlar. Não é de se estranhar que as empresas de ônibus tenham um potencial enorme de dispor recursos para a corrupção. Eles têm um sistema de cobrança pelo serviço que impede a transparência, que impede a fiscalização. Quem é capaz de afirmar, de fato, quantos passageiros pagam passagem no coletivo no Rio de Janeiro? Quem pode impedir os empresários de ônibus, por exemplo, de colocarem nas suas planilhas um valor menor do que eles arrecadam quando querem fingir falência, justificar aumento de preços, ou ao contrário, que eles não coloquem um valor acima do que foi apurado para servir de lavanderia, de dinheiro de corrupção, de outras atividades econômicas ilegais. A própria maneira como se organiza o sistema de ônibus no Rio de Janeiro parece que foi feito mesmo para facilitar a corrupção. E mesmo a questão da concessão. Durante anos, décadas, as concessões funcionaram na base da permissão, mesmo quando as leis federais proibiram. Foram décadas sem licitação. E a primeira licitação ocorreu durante o governo Eduardo Paes e foi marcada por indícios de corrupção, como, por exemplo, empresas apresentando o mesmo endereço, as mesmas empresas que já operavam o sistema ganhando as licitações, sem que houvesse mudanças. Isso, inclusive, levou
a abertura de uma CPI aqui nessa casa, que foi sequestrada pelo PMDB, pela base do governo da época, que inviabilizaram o seu funcionamento. Nosso mandato teve algumas iniciativas em relação à questão do transporte na nossa cidade. E eu quero destacar 3 delas. Há mais de 3 meses, eu fiz um pedido de inspeção extraordinária ao Tribunal de Contas do município, solicitando informações sobre a auditoria feita sobre os contratos de empresas de ônibus e os consórcios que operam as linhas e o controle do fluxo de caixa. Nunca fui respondido pelo Tribunal de Contas. Apresentei, no último dia 6 de junho, um projeto de lei para regulamentar os futuros processos licitatórios de linhas de ônibus, remunerando as empresas pelo quilômetro rodado e dando para o poder público o controle do fluxo financeiro. Isso com o objetivo justamente de acabar com o manuseio do dinheiro das passagens pelas empresas de ônibus. Em vez das empresas de ônibus cobrarem as passagens, o município cobraria as passagens e pagaria as empresas de ônibus pelo quilômetro rodado. É claro que isso não é o ideal, não é o que eu defendo. Eu defendo que o transporte público não seja uma mercadoria e seja administrado pelo poder público, pelo Estado. Mas, pelo menos, uma medida para impedir que o setor dos empresários de ônibus seja a lavanderia que está se comprovando que ele é de dinheiro. Agora, até hoje, o PL que eu apresentei não recebeu número. É muito estranho, desde o dia 6 de junho eu apresentei o projeto de lei e até hoje a mesa diretora não deu número ao meu projeto de lei para que ele possa tramitar e eu possa defender essa mudança. E eu quero anunciar também que hoje eu estarei dando entrada a um projeto de emenda à lei orgânica do município para estabelecer a gratuidade nos ônibus da nossa cidade no dia das eleições. Nós precisamos também acabar com esse negócio de acerto entre candidatos e empresários de ônibus que fornecem transporte para eleitores nos dias das eleições. Eleitores que têm dificuldades de arcar com o valor de suas passagens são comprados por políticos corruptos que oferecem serviços das empresas de ônibus em troca do voto. Então vamos acabar com isso. Estou convidando essa Câmara Municipal a garantir a gratuidade de todos os eleitores no dia das eleições, para que todos tenham acesso ao transporte, não só aqueles eleitores dos apadrinhados pelos empresários de ônibus, como ocorre hoje na nossa cidade e em outras cidades do Brasil. Também, senhor presidente, para concluir, eu quero dizer que agora, em reunião da bancada do PSOL, nós decidimos entrar com o pedido de uma nova comissão parlamentar de inquérito para investigar as relações dos empresários de ônibus com o poder público municipal. Como eu já falei, são os mesmos empresários e o mesmo partido político que governou essa cidade nos últimos 8 anos, é o mesmo que está envolvido com a corrupção com os empresários de ônibus no âmbito estadual. O povo do Rio de Janeiro quer saber se o PMDB do Estado teve um comportamento e o PMDB do município do Rio de Janeiro teve outro comportamento. Se Eduardo Paes agiu diferente de Sérgio Cabral, isso precisa ser investigado. A população do Rio de Janeiro quer saber como se dá a relação dos empresários de ônibus com o poder municipal. Então, a bancada do PSOL, através do vereador Tarcísio Mota, estará recolhendo hoje assinaturas dos vereadores e das vereadoras para que a gente possa instalar essa CPI e abrir a caixa preta, não só dos empresários de ônibus, mas a caixa preta da relação entre os empresários de ônibus e o poder municipal. E nossa bancada na Assembleia Legislativa também tomará a mesma iniciativa assim que acabar o recesso na LERJ.
Obrigado pela atenção de todos e todas.